No Flamengo, a diretoria abriu negociação com o volante Jorginho do Arsenal. O Flamengo está preocupado com os amistosos, mas daqui a pouquinho já volta também para o Campeonato Carioca. Tudo aqui no Jogo Aberto. Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte de Jogo Aberto, né? Tafan e Ronaldo aí reagindo, né, a um novo reforço que o Flamengo tá negociando aí, que é Jorginho, que pode pintar no Flamengo, né? E também sobre Juninho, que chegou ontem no Rio de Janeiro para fazer os exames e aí ser oficialmente anunciado pelo Mengão. Então assiste até o final, indo perguntar sobre o Flamengo aqui. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Em busca de reforços para esta temporada, o Flamengo abriu negociações para contratar o volante Jorginho do Arsenal. O jogador de 33 anos tem contrato com o clube da Inglaterra até junho de 2025. Mas a ideia do time carioca é acertar com o atleta sem custos. Nascido em Santa Catarina, Jorginho passou toda a carreira na Europa. O volante atuou por clubes da Itália, como Hellas Verona e Napoli, além do Chelsea da Inglaterra, onde foi campeão da Champions League. Pela seleção italiana, conquistou a Euro em 2021. Como o Jorginho está em reta final de contrato, pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. No entanto, o desejo do rubro-negro é contar com ele de forma imediata. As partes estão conversando e o Fla deve enviar uma proposta com vínculo válido por 3 anos. Ontem, o atacante Juninho desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos pelo Flamengo. O jogador vai assinar contrato com o rubro-negro válido por 4 anos. A equipe principal do rubro-negro segue nos Estados Unidos realizando a pré-temporada. Enquanto isso, no Ninho do Urubu, Vinha, Pedro e Cebolinha se recuperam de suas respectivas lesões. Após a Bom, tá aí, né? O mercado da bola ainda se movimentando, o Juninho chegando no Flamengo e essa expectativa pelo Jorginho, que é um jogador respeitado na Itália, na Europa, hoje jogando no futebol inglês. É uma oportunidade, vai acabar o contrato dele. Se aceitasse atuar pelo Flamengo, eu acho que seria bom. Experiência, maturidade e é um cara muito talentoso. Então, você vê, a gente sai do Galo, que necessita contratações, aquele negócio todo, e pulamos para um Flamengo que faz contratações ali. Não precisa sair certeiras. Correndo. Exatamente, sem esforço algum, assim, eu digo, sem ficar correndo muito atrás, porque o elenco do Flamengo é top. E se você vai mexer em alguma peça, você vai tentar só lá buscar. Se não der certo também, eles vão no mercado aí. Tem um departamento onde já estão buscando outros jogadores. Então, o Flamengo não precisa de pressa. Precisa agora treinar com o seu treinador agora. O Felipe vai ter que trabalhar um pouco mais aí para colocar a cara dele, porque ele entrou para apagar incêndio. Então o Flamengo ainda está tranquilo nas contratações. Mas se tem alguém que está prestigiado no Flamengo, na minha opinião, é o Felipe Luiz. Tudo bem que a carreira de treinador muda rapidamente. Não tem estabilidade nenhuma. Agora o Felipe Luiz tem respaldo, tem um time que é muito diferenciado, não precisa de tantos reforços. Acho que o Flamengo vai contratar um zagueiro ainda. Precisa porque os 2 já foram embora, né? O Davi Luiz, o Fabrício Bruno. O Fabrício, que foi agora também para o Cruzeiro. E o que você falou, essa tranquilidade do treinador aqui no Brasil são 3 jogos. Se perder os 3, já ainda mais no Flamengo, hein? Nossa Senhora. Que eu digo o Tite, hein? O Tite, ela estava bonitinha, achando que tinha um monte de peça, não soube lidar com as peças. Tá. Agora, quero falar também do Luiz Henrique, porque tem um imbróglio lá na França, questão de dinheiro, enfim, que talvez ele não pudesse jogar, mas o Textor garante que ele está se transferindo para o Lyon. Mas tem um jogador, esse muito mais conhecido, que o Flamengo está de olho nele. Está no radar rubro-negro Jorginho. Tem contrato até o meio do ano com o Arsenal, então ele já pode assinar um pré-contrato aí, aquela coisa de 6 meses antes o cara já poder assinar um pré-contrato com outro clube, está com 33 anos. Jorginho, desde que chegou ao Arsenal em fevereiro de 23, 70 jogos, 40 como titular. Média de passes completados por jogo, 35,9. Ações com bola. Você vê que em praticamente todos os quesitos ele está de 10º para cima. Não é a melhor fase da carreira do Jorginho, mas ele não é titular. Ele não é titular do Arsenal. Então tem lá os duelos vencidos, passes recuperados, ações defensivas por jogo. Nesses 70 jogos, 1 gol e 3 assistências. André Donk seria uma boa, um bom nome, já num
uma visão diferente do que a gente tem falado do Flamengo. Aí já não é um jogador desconhecido. Ah, sim. Mas é uma boa oportunidade de mercado por causa de encerramento de contrato. Um detalhe também legal da imprensa britânica, inclusive foi publicado agora há pouco no The Athletic, que o Arsenal vai atrás do Zubimendi, volante da Real Sociedad, muito bom jogador, que inclusive foi alvo do Liverpool no começo dessa temporada, então, e é um jogador que concorreria com o Jorginho, então acho que isso também mostra o cenário de uma possibilidade de saída do Jorginho e do Thomas Partey também, que é outro que tem contrato só até o fim da temporada. Eu acho interessante considerando a indefinição do futuro do Pulgar, que contém o contrato até o fim do ano. E tem a questão de renovação ou não. Então é um jogador de característica diferente. Acho que o Pulgar tem até mais chegada à área, um jogador mais o box-to-box, que fala, do que o Jorginho, mas é um cara mais vigoroso na marcação também. Mas é um cara que eu acho que dá uma boa saída de bola. Lógico, tá reserva. Ele chega já para ser uma peça no elenco do Arsenal. Então não é que ele foi para o Arsenal com pretensão de ser titular e perdeu espaço. Ele já foi num contexto que ele vinha perdendo espaço no Chelsea. Acho que é uma contratação que faz sentido, até pelo Arteta gostar dele. Inclusive o Arteta tem bastante apreço pelo jogo do Jorginho. Acho que num contexto do futebol brasileiro chegaria para ser uma peça importante. E aí nesse contexto... Para ser uma peça importante como? Titular? Eu acho que ele brigaria ali com o Pulgar e aí com essa indefinição. Se você, de repente, tem um risco de perder o Pulgar, aí tornaria ainda mais interessante. No caso do Flamengo, o Flamengo até já tinha essa ideia, né, de buscar um volante mais experiente para esse setor. Eu acho interessante a ideia. Acho interessante. E aí, independentemente da continuidade ou não do Pulgar, se não continuar ainda mais ainda, acho que faz sentido. Por exemplo, até mais do que em outro clube que ele... Teve a informação, né, do nosso Vinícius Nicoletti, que foi oferecido ao Palmeiras. Eu vejo, por exemplo, o Palmeiras precisando mais de um jogador segundo volante, de mais chegada, de outra característica. Acho que no Flamengo faz mais sentido essa combinação Jorginho e clube. E o Jorginho tem sido oferecido no mercado brasileiro, porque o contrato com o Arsenal está acabando. O Mikel Arteta não tem a intenção de oferecer um contrato longo para o Jorginho, até ali uma conversa de mais um ano para mais uma temporada. O Jorginho nunca conseguiu se firmar como titular do Arsenal, mas é um jogador que é frequentemente utilizado. Sim. No segundo tempo, o Arteta aciona o Jorginho, ele até é útil nesse aspecto, mas não é um jogador protagonista que justifique uma extensão tão longa de contrato. É pela idade. Vindo para o Brasil, é preciso observar isso. Um jogador de 33 anos, você vai oferecer um contrato de 3, aí já pode ser um risco, até por algo que os clubes brasileiros precisam pesar, jogadores que voltam da Europa com mais de 30 e não tem uma minutagem tão alta, no futebol brasileiro pode ter uma dificuldade enorme de readaptação. Felipe Anderson no Palmeiras, por exemplo. É claro que foi só metade de uma temporada, ele ainda tem muito potencial para render. Mas o primeiro impacto é de dificuldade de calendário, de a maratona de jogos, jogo no meio da semana, fim de semana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Posso citar mais dois, de dois times diferentes? Felipe Coutinho no Vasco, Fernandinho no Atlético Paranaense. Fernandinho jogou muito no Atlético Paranaense, mas também fica muito tempo fora por lesão. O Felipe Coutinho Tá não... no mercado, né? Então, o Felipe Coutinho, a gente sabe do potencial dele, mas quantos jogos esteve à disposição para jogar no Vasco? O futebol brasileiro se transformou num futebol de muita intensidade, de muita força, de velocidade, cada vez mais está caminhando para isso, né? Claro que não é a intensidade do futebol europeu, é diferente, mas alguns clubes estão esticando essa corda. Você precisa hoje muito do aspecto físico, da intensidade, da velocidade, da força, e cada vez mais vai se cobrar isso. Há times com características diferentes, mas mesmo assim, quem não tiver isso hoje em dia vai perder em competitividade. Você vê o Botafogo campeão, era um time de muita pegada, né? Foi um time de muita força física, de muita velocidade, de aceleração. Então você precisa disso tudo. Agora, pensando em Jorginho no Flamengo, eu acho que é uma peça que encaixa mais na ideia de jogo do Flamengo do que na ideia de jogo do Palmeiras. Porque o Flamengo é o time que vai cadenciar esse jogo. O Jorginho é aquele cara... maestro de meio campo. Ele joga como por trás, né? Mais como um primeiro volante, como um segundo também, mas é o cara que vai dar o passe curto, vai se aproximar, vai orientar você, vai para lá.
Ele gosta muito de fazer isso, né? Você vê os jogos do Jorginho, ele fica, você corre para lá, você vem para cá, dá a bola. Ele para, pensa, dá um passe, a bola volta para ele distribui e tal. E eu acho que na ideia de jogo do Filipe Luiz, ele se encaixa mais do que na proposta do Abel. O Palmeiras é um time muito vertical, muito de velocidade, muito de definição rápida das jogadas. E o Flamengo não. O Flamengo vai trabalhar essa bola. O Flamengo já tem, né, no Léo Ortiz um bom passe saindo da zaga. Com o Jorginho teria um bom passe também saindo da zona de volantes. O próprio Pulgar tem um bom passe. Sim. Mas o Jorginho acho que vai além. Sim, sem dúvida. Vai além. Eu acho que perde em combatividade, mas ganha mais em visão de jogo, em segurar essa posse de bola, valorizar a posse de bola. Você ganha de um lado e perde do outro, né? O ideal para o Flamengo seria que pudesse manter o Pulgar e ter o Jorginho, porque eu tenho falado, o Flamengo tem essa carência de volantes. Porque o Gerson muitas vezes joga ali adaptado. O Gerson é o coringa, ele pode jogar como segundo volante, ele pode jogar aberto na direita, ele pode jogar como meia, pode jogar aberto pela esquerda, como já jogou várias vezes. Mas você tem hoje o Pulgar, tem o menino, o Everton Araújo, que é mais pegada e com a bola não tem a mesma qualidade dos outros. E acho que para ele vai ser bom, pro Everton Araújo. Para desenvolver, Para desenvolvê-lo, acho que seria importante. E você tem o Alan, que é um jogador que a torcida do Flamengo estava torcendo que ele saísse dessa janela. Eu acho que é preciso trazer. E, assim, o Jorginho traria muita experiência. Acho que a grande questão é a adaptação dele mesmo ao futebol brasileiro. Mas jogando na Inglaterra, mesmo que não seja titular, ele sabe, lá a pegada lá é muito forte também, né? O ritmo lá é muito intenso. Essa é uma vantagem, porque outros jogadores, até o caso do Hulk, por exemplo, vem para o futebol brasileiro do futebol chinês. É o caso do Oscar agora. Mas no caso do Hulk, o Hulk não tinha jogado profissionalmente por um time brasileiro, assim como o Jorginho. Jorginho também nunca viveu essa experiência do futebol brasileiro. Mas tem algo a favor dele que é... O Hulk não tinha jogado na Bahia? No Vitória, não? Acho que profissionalmente não. Não? Não me recordo, mas no caso do Jorginho, certeza que ele não jogou profissionalmente no Brasil, foi muito cedo para a Itália. Então seria um jogador também, até pensando em objetivos de carreira, certamente ele alimenta essa expectativa de um dia se identificar com um grande clube brasileiro. E sendo o Flamengo, seria um atrativo. E também o fato de estar jogando na Premier League, mesmo como reserva, ele sabe que a rotação lá é diferente e faz com que o Flamengo ou qualquer clube que venha contratá-lo tenha essa confiança pelo aspecto de ser um jogador que há muito tempo tem jogado em alto nível no futebol inglês. E antes disso na Itália também. Desculpa, ele foi titular contra o Manchester United na Copa da Inglaterra. Sim. Então, só para pontuar essa questão. Não é titular absoluto, mas joga com uma frequência suficiente para que não seja aquele jogo. Nossa, está parado ou no mercado alternativo. Então, tem 33 anos, uma faixa até parecida com a que o Hulk voltou ao futebol brasileiro. Então, tem casos em que dá certo, o jogador se adapta bem, consegue suportar o calendário do futebol brasileiro, mas demanda um sacrifício, demanda um esforço de entrar numa rotação de mais jogos e, principalmente, também de muita cobrança num clube como o Flamengo. Foi legal você citar o Hulk, que também já uma idade mais acima, chegou jogando, se adaptou, tem poucas lesões, então está super adaptado a esse ritmo alucinante do futebol brasileiro, de jogos de calendário, porque citamos aqui, o Fernandinho teve alguns problemas, ficou fora, o Felipe Coutinho, não quer dizer que o Jorginho pode chegar a arrebentar. O que você enfatizou, eu concordei, é pensar quantos anos de contrato vai se dar para um jogador de 33. Isso é um bom ponto. Isso é um ponto que o Flamengo tem que pensar bem para dar o passo certo. Vamos falar do Botafogo agora. Chato, pô! Não, mas faz parte do trabalho dele ali. Normal, tem que dar uma segurada, mas o torcedor quer saber, Breyle. E o Juninho? E o Juninho é um bom reforço. Eu considero uma aposta fora da caixa. Existe sempre uma ansiedade de se pregar ali o selo de jogador folclórico, né? Nossa, o Juninho vindo do Carabá para jogar no Flamengo, como assim? Eu entendo o lado do torcedor que se acostumou, e o torcedor rubro-negro foi mal acostumado nos últimos anos. Mal acostumado, você me deixou. E com reforços de peso, estrelados, cara que chega ali como uma certeza, e nem sempre é uma certeza. Acontece. O Vidal, por exemplo, chegou no Flamengo cercado de expectativa e não aconteceu como se esperava. Mas, no caso do Juninho, é uma contratação que reflete uma mudança de mentalidade no departamento de futebol do Flamengo. E uma mudança que tende a ser positiva.
E pensando no longo prazo, se o Flamengo seguir à risca essa mudança, a tendência é que tenham mais Juninhos pela frente. Jogadores que são de inteligência de mercado, de enxergar, olha, tem um cara brasileiro que pode voltar para o Brasil ainda no auge da carreira, com lenha para queimar e barato, com um bom custo-benefício e que vai atender uma necessidade do time hoje. E existe essa necessidade no Flamengo, de ter mais um atacante com capacidade de jogar como um centroavante, e ele não é um centroavantão, não é um Pedro, por exemplo, é um cara de muita mobilidade, um cara que precisa de espaço, rende até melhor jogando como um segundo atacante, tendo um centroavante de referência, mas se precisar, ele faz esse 9, mas de uma forma mais móvel, e para o Flamengo, para a necessidade dessa temporada, faz todo sentido. E por mais que venha do Karabá, do Azerbaijão, que não tem tanta tradição no futebol, é um cara que está jogando em alto nível e disputando competição europeia. Foi bem no ano passado na Liga Europa, um jogador que, visado no mercado europeu, Sevilha tinha interesse de contratar, estava até bem encaminhado antes de aparecer o interesse do Flamengo. Então, para mim, é uma contratação inteligente do Flamengo. Se vai dar certo, não sabemos. Pode ser que o jogador chegue aqui, não renda, tenha dificuldade de se readaptar ao futebol brasileiro, sinta a camisa do Flamengo. Isso pode acontecer. Mas pensando no que a diretoria prometeu, a gestão BAP, querendo mudar o que foi a gestão Landim, no departamento de futebol sempre ali muito pautado pelo imediatismo, pelas contratações de impacto, para causar na rede social, a ideia do BAP é justamente, não que o Flamengo não vá fazer grandes contratações, vai fazer também, porque tem muito dinheiro. Agora, é fundamental, pensando em elenco, que se tenha também inteligência de mercado, como o Botafogo teve. Na temporada passada, o Botafogo fez grandes contratações, como Luiz Henrique, como Almada, mas fez contratações cirúrgicas e inteligentes. Barbosa foi uma contratação fora da curva que deu muito certo, o Igor Jesus nem se fale, e o Flamengo caminhando nesse sentido. Eu vejo como uma mudança positiva, como um bom sinal do Flamengo no mercado. O Flamengo agora ampliando o seu leque de atuação sob o comando do José Botto, e para mim é um bom cartão de visitas da diretoria, da nova diretoria, mostrando que o departamento de futebol tende a ser mais profissional. Agora, é certeza que vai dar certo? Pelo contrário, o Juninho vai ter que mostrar futebol, se provar por aqui, mas eu vejo como um indício positivo. E é muito simbólico, né, Breiler? Porque, assim, pode ser que tenha outros jogadores que, mapeando o mercado, seja uma oportunidade, mas são badalados. Por exemplo, o nome do Jorginho, que foi mencionado recentemente. Pode ser uma leitura que vale a pena, é interessante, até pela questão de final de contrato. Mas é muito simbólico que o primeiro reforço dessa diretoria seja o Juninho, porque mostra a questão de mapear o mercado, de não entrar em oba-oba, de buscar nome forte. E o Flamengo, até pela competência financeira que teve nos últimos anos, se deu essa condição de, muitas vezes, esse cara está disponível no mercado, vai lá e busca um Cebolinha, tem condição. Você pegar o Juninho para ser ainda mais o substituto do Gabigol, que mais do que o jogador... Era tudo isso, é a badalação, é o cara do carisma, tudo. E assim, você pegar um cara que não é conhecido, de você ter mapeado o mercado, buscar lá no Azerbaijão, um jogador que acho que tem um retorno técnico, acho que pela faixa de idade também é interessante, pelo investimento que foi feito é interessante. Então, acho que é muito simbólico que logo na primeira contratação dessa nova diretoria que tem batido nessa tecla, seja justamente um cara de um perfil que enquadra exatamente o que eles estão falando, justamente para a vaga mais aguardada. Mas assim, Doc, não pode colocar expectativa que o Juninho é o substituto do Gabigol. Não, de forma alguma. A diretoria nem está vendendo isso. E nem tem que vender. E acho que mesmo quem viesse, não tem que ter essa de substituto do Gabigol. É uma lacuna que tem no exemplo. Mas a expectativa... tudo isso que vocês estão falando, eu concordo. É muito bonito, mas só vai ficar bonito mesmo se o cara responder. Sim. Seja medalhão ou seja inteligência de mercado, como você usou o termo, a pressão, a expectativa, as cobranças serão as mesmas. Atacante do Flamengo tem que resolver. Ou estou exagerando, estou errado? Não, você não está errado. Eu acho assim, se o Flamengo tivesse numa janela de transferências em que ele contratou 3, 4 jogadores conhecidos, famosos, e também o Juninho, ninguém ia estar falando nada. Porque veio fulano, e tem também o Juninho, que veio aí para completar elenco. No primeiro momento, ok, tem um cara aí desconhecido, mas vieram outros famosos. Como esse período de virada do ano, 24 para 25, o
Flamengo não contratou ninguém e o primeiro que chega é o Juninho, aí se bafafá, né? Pô, caramba, quem é esse cara? O torcedor não conhece. Mas é preciso se dar aí um voto de confiança dentro desse novo projeto, que já foi colocado, já foi explicitado, já foi dissecado pelo José Boto nas entrevistas que ele deu. Né? A frase que mais me marcou foi essa. Depois ele mudou a frase. A primeira foi: quero que o torcedor seja feliz em dezembro e não em janeiro. Depois ele falou de uma história de campeão da pré-temporada e o campeão da temporada em si. É um trabalho de profissionalismo, passa por isso, por identificar jogadores com características que se adequem à ideia de jogo do Filipe Luís e jogadores que não custem tanto dinheiro, porque o Flamengo vive um momento ali em que a diretoria anterior gastou muito no ano passado. Claro que o Flamengo vai continuar com potencial de arrecadação gigantesco, mas nesse momento não tem isso tudo para investir. Já foi colocado isso também pelo próprio Boto em entrevistas, mas ele acha que é o suficiente para fazer as contratações pontuais que o Flamengo precisa nessa janela. E a do Juninho será, o que parece, a primeira apresentação. Outras, imagina-se, venham, porque há outras carências no Flamengo. Não tem dinheiro para investir? Nesse momento, para fazer um grande investimento, não tem. Ele já falou. Cadê todo o dinheiro arrecadado pelo Flamengo todos os anos? Foi investido. O Flamengo, ano passado, fez investimentos altos nas contratações. Meio do ano foi bastante. Do Alcaraz, do Plata, na compra do terreno. O Flamengo pagou o terreno para o estádio. Bem lembrado. 179 milhões de reais. Se não me engano, é esse o valor. Bem lembrado. Então, isso tudo vai saindo. Por mais dinheiro que você tenha, se você vai gastando, acaba, Bel. E o Flamengo tem condição de arrecadar mais, só que nesse momento não está com caixa. O que foi dito aí, foi publicado isso aí várias vezes, que o Flamengo, o BAP falou, ele recebe o clube com 3 milhões de reais em caixa. Só? Que ele falou, com o custo que o Flamengo tem, não dá nem para pagar o mês de janeiro. Isso porque o título da Copa do Brasil salvou e muito o caixa e o balanço do ano passado. Então, assim, o Flamengo vai arrecadar, vai ter capacidade. Então, se você faz uma compra para parcelar em 10 vezes, 2 anos, às vezes acontece isso. Ele vai ter esse dinheiro porque vai entrar dinheiro. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro e continuará sendo bem administrado na parte de tesouraria, né, de econômica mesmo. Por quê? O vice-presidente do Flamengo hoje, e era na chapa do BAP, era o cara que até 6 meses atrás tocava a parte financeira do Flamengo. Então ele volta para o lugar dele e ele vai fazer esse Flamengo ganhar dinheiro, não tenho dúvida. Só que nesse momento, o elenco já é grande, o Boto falou desde que chegou, né? O elenco é muito bom, indiscutivelmente, tem muita qualidade no elenco do Flamengo. Agora, contratações pontuais para repor as posições necessárias nesse momento. E eu tenho certeza que lá na frente o Flamengo terá, de novo, força para voltar a fazer as grandes contratações. Mas é o que ele coloca, é uma nova abordagem de mercado. Não é mais o Flamengo que vai no jogador só porque ele é conhecido. É identificar o jogador com potencial para preencher as necessidades técnicas da equipe. E isso é o correto. Mesmo que esse jogador, às vezes, custe mais caro. Mas não é contratar pelo nome, é contratar dentro de um projeto de futebol. Agora, se eles estão acertando na contratação, só o tempo é que vai dizer pra gente. Mas tem um jogador, esse muito mais conhecido, que o Flamengo está de olho nele. Está no radar rubro-negro Jorginho. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que a imprensa falou um pouquinho aí, né, sobre a chegada, né, de Juninho e também sobre um reforço que pode pintar no Flamengo aí, que é o caso aí de Jorginho, que foi oferecido. Ele já disse sim ao Flamengo, né? Só que o Flamengo vai fazer uma proposta agora aí para trazer ele para cá, com questão de salário, tempo de contrato, para ver se realmente ele vai querer pintar no Mengão, né? E seria muito bom esse jogador, ainda mais a qualidade que ele tem, né? Jogador de ponta da Europa, né? Que vem para cá para ser, vamos dizer assim, titular, né? Porque o Pulgar tá querendo sair. Então, é um dos jogadores que pode deixar o Mengão se, no caso, o Jorginho chegar. Então, eu acredito que ele pode sim ser uma peça fundamental para o Mengão, ainda mais se vai disputar aí o Super Mundial. Isso pode também agradar ali, né? Encher os seus olhos, né? Imagine ele vindo para cá e podendo disputar, né, o primeiro Super Mundial. Então, isso também vai contar, né, com o desejo do jogador. Então, tem tudo para ele vir jogar no Flamengo. Mas aí, torcedor, você aprova essa contratação? Comente pra gente aqui a sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.